sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui no nosso podcast Sem Cerimônias. Hoje eu tô com uma convidada super especial, mas antes de falar dela, eu tenho que falar dos nossos parceiros, aqueles que acreditam na gente desde o início. E esse primeiro parceiro é o Ed Pro, aquela ferramenta que te ajuda a gerir todos os seus eventos, ela mesma. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela para que você conheça mais e com certeza você não vai se arrepender. E o nosso próximo parceiro é a Celebre a Sua História. A Celebre a Sua História é uma empresa de mulheres que fazem celebrações por todo o mundo. E isso, ela conta a sua história de uma maneira totalmente personalizada. QR Code também está na tela e você também vai conhecer um pouquinho mais do trabalho delas. E agora sim, eu vou apresentar a pessoa que está aqui, ó, na minha frente e que eu quero saber tudo da vida dela. Com vocês, Sam Ferry. Olá, tudo bem? Obrigada. Olá, todo mundo. Eu olho pra lá? Olha para ali, ó. Olha pra lá. Várias câmeras. Tem muitas câmeras. Muito bom ter você aqui. Obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui também, por que vários bom. motivos, né? Vários motivos. Sam, muito bom ter você aqui. Sinta-se em casa. Pode falar, pode rir, pode chorar, pode se emocionar. Aqui a casa é sua. Para o lencinho. Pode ser. Pega o lenço. Fica muito à vontade, tá? É um prazer ter você aqui com a gente. Sim. Muito bom. Sam, vamos começar nosso papo? Vamos. Vamos começar falando de início. Quem era a Sam criança? Como é que era aí? Como foi sua infância? Bom, eu cresci na Zona Norte do Rio, né? Eu sou caçula de 2 irmãos por parte de pai e mãe, mas eu tenho mais 3 por parte de pai também. Mas fui criada com o Rômulo e o Rodrigo. Diziam que eu era muito atentada, né? Eu não lembro. Se eu não lembro, eu não fiz. Mas eu sempre fui uma criança muito musical, muito auditiva, né? Então, eu aprendo muito ouvindo. Caramba! Sempre aprendi ouvindo. Então, eu precisava estar presente nos lugares e tal. Então, não fui uma criança que deu trabalho em escola. Eu só gostava de brincar mesmo. Nunca dei trabalho, nunca fiquei em recuperação. E adolescente, como é que era? Não dei o mínimo trabalho. Eu sempre fui muito nerdzinha, sempre muito focada em estudo. Então, eu tinha muitas metas pra mim. Então, eu precisava estudar, eu queria fazer prova de tal coisa, eu queria fazer tal coisa, eu queria passar pra tal faculdade, eu queria fazer isso e aquilo. Então, eu fui muito tranquila. Muito tranquila. É mesmo? Muito tranquila. Caramba. E o nome Sam veio da onde? Então, eu comecei a dar aula de inglês com 17 anos. Dei mais de 10 anos de aula por aí, assim. Entre tradução de livro e aula de inglês, uns 10 anos, assim. E o meu apelido no curso, eu que dava aula num curso, que era Sam. Meu nome é Samara, né? Então, meu nome... Nas redes sociais, meu nome já era Sam. Sam. E daí, quando eu mudei de carreira, só mantive o Sam. Que é a mesma coisa. E o Ferry é o... Então, meu sobrenome é Ferreira. Mas aí você não, americanizou totalmente o negócio. Aí eu precisava de um nome, tipo, pra ontem. Que me falaram assim, não, você vai tocar em tal festa. Eu falei, eu não quero, eu não tô pronta. Falaram assim, não, tem que ser assim. Você nunca vai achar que tá pronta até você fazer. Sim. E realmente, a vida é assim, né? Aí eu precisava de um nome. Aí o Ferry Corstein, que é um DJ de trance muito antigo, muito famoso, estava no Brasil na época. Aí alguém tinha falado do Ferry, eu falei, pô, Ferry, posso fazer de repente, levar pra isso também, tipo, referência a ele, que é um DJ muito famoso mesmo. Mas Ferry também significa barca. Barca, Rio-Niterói. Em inglês. E um set de um DJ nada mais é do que uma viagem, né? Uma história que você conta através de uma viagem, através da música. Eu falei, cara, Sam Ferry faz sentido. E fez sentido. E pra mim pegou. E nem que eu queira mudar, eu não posso mais. Que já pegou mesmo. Que legal! Olha, você falou uma coisa super interessante. Que eu não sabia. Sim. O set do DJ, na verdade, ele é trabalhado como se fosse uma história? Como é que... Me uma explica história. isso. Deve ser uma história, né? Nem todo mundo faz isso, mas o certo é fazer isso, né? Porque você conta uma história através da música. Você leva o público pra onde você quer. Caramba. Se você quer emocionar, você leva pra um lugar de emoção. Se você quer, tipo, que o pessoal fique mais alegre, você leva... E a música faz isso, porque a música trabalha frequência, né? E frequência mexe exatamente com o nosso inconsciente, que trabalha isso. Nossa. Então, é meio que uma manipulação de energia, assim. E me conta um pouquinho como é que surgiu aí, como é que linkou a questão de ser uma DJ.
Como é que linkou? Como assim? Como linkou? Você tava tranquila, adolescente, Não, professora de adolescente inglês. não. Olha. Quando começou? Eu sempre quis fazer o curso de DJ. Sempre quis fazer pra saber como funcionava, porque eu achava aquilo o máximo, aquilo parecia um bicho de 7 cabeças. E eu gostava, tipo, de ouvir como faziam coisas com a música. E eu queria saber como era, mas eu só tive essa oportunidade com meus 30 anos. Vai fazer 8 anos de carreira. Vou fazer 8 anos de carreira agora. E quando foi, e antes, você fazia o quê, então? Eu fiz faculdade de Direito. Ah, meu Deus, temos uma advogada aqui. Não, eu larguei a faculdade. Advogata. Eu larguei a faculdade. Eu larguei a faculdade no 6º período, mais ou menos, que eu tive um problema de saúde, que eu tenho uma doença autoimune e tal, eu não escondo isso de ninguém, todo mundo sabe, a rede social, que é a esclerose múltipla e tudo mais. Daí eu fiquei mal durante um tempo, fiquei parada e voltei, fiquei dando só aula de inglês, fazendo tradução de livro, e de repente eu falei, uma amiga falou assim, não quer fazer, vou entrar numa faculdade, ela era professora de inglês também. Ela, vou fazer faculdade de TI, que eu sempre quis, eu falei, vou fazer também. Aí eu me formei em TI. Então você é formada em TI. Sou. Eu comecei ciência da computação, mas eu mudei, até porque a faculdade acabou, né? Mas eu me formei em TI. Aí quando eu me formei, eu falei, não, porque eu sempre trabalhei. Desde os 15 anos. Nem que fosse fazendo a revenda de revista ou vendendo docinho, eu sempre queria ter o meu dinheiro. Eu sempre trabalhei desde, sei lá, dos 12 anos eu fazia pulseirinha de miçanga pra vender. Então, a minha faculdade fui eu que banquei, tudo fui eu, assim. Então, quando eu não tive mais a faculdade pra pagar, eu falei, cara, eu vou procurar um curso de DJ. Eu quero saber como isso funciona. Mas aí, no primeiro dia, eu falei, eu quero fazer isso. Se identificou. Aí, já foi embora. Aí, dali, eu emendei em outro curso de produção e tal. E é sempre um estudo, né? Porque tudo que você faz tem que continuar se aprimorando. Até porque tem muita tecnologia hoje em dia. Caramba. Tem várias coisas. E você tinha comentado, a gente estava conversando antes, que você foi para os Estados Unidos muito nova. Caramba. Como é que foi isso? Porque assim, eu aprendi... Quando eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, meu pai, que já se foi, eu lembro que... Eu acho que, de repente, foi antes, eu não tenho certeza. Ele comprou uma TV e eu sempre gostei de inglês. Eu aprendi inglês sozinha ouvindo música. Daí ele comprou uma TV com tecla SAP. Aí eu ficava ouvindo os filmes da Sessão da Tarde, que eu já tinha visto antes, só em inglês. Eu me forçava a aprender inglês assim, entendeu? Às vezes eu não sabia... E eu tenho dificuldade até hoje. Tava falando com a minha prima no telefone agora porque eu queria falar uma palavra em português que... É uma palavra em inglês. Que eu não sei como que é em português. Não tem uma palavra em português. Tipo saudade. Tipo venue. Venue. Exatamente. Porque não é espaço. Não é espaço exatamente. Porque é um espaço específico pra uma coisa, pra um tipo de coisa. Porque eu falei que a gente vai dar uma olhada nos venues para o casamento. Aí eu falei, tem uma palavra pra isso? Ela, não, é venue mesmo. Não tem. Então, tá bom. Aí eu comecei a aprender inglês e tal. Aí meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos. E daí a gente ficou muito mal, todo mundo e tal. Aí eu com 12 anos pedi pra minha mãe me colocar num curso de inglês. Aí eu fiz um nivelamento, já entrei tipo 3 turmas acima, com 12 anos. Mas aí no ano seguinte eu falei, mãe, quero ir para os Estados Unidos. Sobrou dinheiro do seguro de vida do meu pai, eu quero ir para os Estados Unidos. Aí eu fui para os Estados Unidos. Caramba! Aí voltei com 14 anos, aí com 16, 17, eu acho, eu comecei a dar aula. Eu fiz formação de professores, eu sou professora realmente. Mas eu sempre dei aula de inglês. Que bacana. Tanto para criança, adulto, adolescente, tudo. E na tua carreira, né, como DJ, mulher, você sentiu algum tipo de barreira, alguma coisa no início? Eu acho que a gente sente até hoje, né? Eu acho que a gente sente até hoje. Em qualquer carreira a gente sente. Isso não tem... Eu já ouvi de amigos meus, DJs também, que trabalham há muito tempo. Tipo assim, caraca, eu ouvi fulano falando que você não tocava. Fulano fala que você vem com set pronto. Olha... Que não sei o que. Eu falo assim, manda fulano ficar do meu lado enquanto eu toco. Não tem problema nenhum. E tu acha que é por conta de ser mulher mesmo, você tem essa questão dessa barreira, né? Sim. É assim que desacreditam no nosso trabalho. Isso acontece. Eu fiz faculdade de TI, gente. Pelo amor de Deus. Era, tipo, são 30 garotos pra 2, 3, 4 no máximo mulheres na turma. Então, eu já estava acostumada com isso. E uma coisa legal que você falou é sobre a questão de você estar na festa e as pessoas não chegarem muito em você, né? Por você já ter uma postura, né? Sim.
Não chego. Não Isso chego. também é bom, sabia, Sam? Porque pelo fato de você ser DJ e vendo essa questão toda dessas barreiras e você se impondo, é uma forma das pessoas também te respeitarem como DJ. Sim. Quando eu fiz o curso de DJ, eu lembro que o Duda, que foi meu professor na época, hoje em dia é meu amigo, ele perguntou, vocês querem ser DJs ou vocês querem ser artistas? Eu falei, eu quero ser artista. Ele, então, a partir de hoje, você não sai de casa sem parecer uma artista. Olha essa... Ó, gente, vocês pegaram isso? Eu falo que eu sento aqui, eu só aprendo. Então, quando eu vou pra evento, pra festa, pra qualquer coisa, que eu não importa se eu vou me apresentar ou se eu vou pra curtir ou se eu vou estar lá. Eu não saio de qualquer jeito. Entendi. Tem que ter alguma coisinha. Muito bom. Olha. Uma vez aconteceu. No meio da pandemia ali, quando tava começando a liberar, eu fui comprar peixe. Eu só queria comprar um peixe. Não tem aquele momento que você vai rapidinho no Mundial comprar um ovo? Exatamente. Uma cartela de ovo. Olha, esse dia... E assim, eu sempre falo com todo mundo. As pessoas vêm falar... Assim, as pessoas não chegam em mim, tipo, de dar em cima. Isso é muito, assim, é raro demais. Mas eu sou uma pessoa extrovertida. Eu sou comunicativa. É natural meu. Então, as pessoas vêm, falam comigo, pedem tirar foto, eu converso. Às vezes eu não lembro o nome da pessoa, mas eu lembro, tipo... Eu lembro de você. Eu lembro de onde? Tal festa. Tava com fulano e fulano. Pronto. Isso eu lembro. Aí, fui comprar peixe. Era só um peixe. Aí eu saí de casa, tipo, esculhambada. Chinelinho. Peguei o peixe. Aí veio o menino. Sunfairy. Aí eu... Ele, caraca, posso tirar uma foto contigo? Eu... Pode. Depois desse dia, eu falei assim, cara, não tem como sair de casa sem um corretivo, pelo menos. Já aconteceu também na Sephora, eu tava de máscara. Era pandemia, eu tava de máscara e boné. E aí a menina que me atendeu, ela viu a minha tatuagem. Caramba. E ela falou, você é Sunfairy? Aí eu falei, sim. Meu Deus. A tatuagem, a gente acha que tem coisa que não marca, mas é linda. É muito Sim, lindinha. eu gosto. Muitos me criticaram na época. Quanto tempo tem que você fez ela? Não, eu retoquei ela tem umas 3... Não, foi antes. Tem umas 3 semanas, 4 semanas que eu retoquei. Mas você fez ela há quanto tempo? Eu fiz, deve ter uns 7 anos. Por aí, assim. É. Uns 7 anos. E hoje você vive de música? Como é que é a sua eu vida? Vivo de música. De música. Como é que é empreender pra você? Como é que você enxerga empreendedorismo? Tá aí uma coisa que não passa pela minha cabeça, mas quando me perguntam, eu lembro. Assim, qual a sua profissão? Eu falo, não vou falar que eu sou empresária, porque Sunfairy é uma empresa. Nem que só tenha um funcionário, ou 2, ou 3, ou 4, sei lá quantas pessoas. É uma empresa. Ela auto se alimenta, né, filha? Sim. Se você não trabalhar, não tem giro, não tem dinheiro. CNPJ. Sério, como é que você enxerga você como empreendedor, né? Ou realmente não passa isso pela cabeça? Não passa muito pela minha cabeça isso, não. Porque as coisas aconteceram e acontecem muito naturalmente. E daí eu fiquei um pouquinho meio parada, não parada, mas fazendo coisas mais no backstage. Até porque o cenário de eventos pós-pandemia ainda tá... Esse ano tá engatinhando. Mas não pra gente nacional. Tá engatinhando pra trazer gente de fora pra cá, mas isso é outro papo. Entendi. Isso é outro papo. Outro papo. E falando sobre isso, sobre a questão de eventos mesmo, você tá migrando, né? Tá migrando... Quando eu vi, eu já tava migrada já, né? Quando eu vi, eu já tava migrada. Por quê? Eu sou residente de um hotel aqui do Rio, né? Já tô lá há 3 anos. E mesmo tocando lá meio que só música eletrônica, house, mas às vezes me contratam para eventos sociais. Do hotel. A gente chama de evento corporativo. E a gente abre um pouco o leque. Mas acaba que basicamente tudo é feito com música eletrônica. Tudo é música eletrônica hoje, gente. Tá feito no computador, é música eletrônica. Basicamente é isso. Mais ou menos. Então eu toco muita música nacional, remix, a gente altera um pouco o BPM, vai para um disco e, tipo, todo mundo gosta do som. Então, quando eu vi, eu já estava. Porque eu conversei com uma amiga minha, ela falou assim, amiga, precisava de alguém para tocar num evento tal, corporativo, não sei o quê. Você não tem a data? Eu falei assim, cara, não tenho a data. E mesmo assim, eu não faço corporativo. Ela, como assim você não faz corporativo? Ela, você não toca, tipo, no Hilton? Eu falei, sim. Ela, então, o que você faz lá é evento corporativo. É mesmo? Ela, sim. Eu falei, mas eu toco isso. Ela, então, é isso. Aí eu falei, então tá.
E foi Sim. fluindo. Aí eu cheguei a pensar em fazer um novo nome de projeto para não, porque pra cena de festas, festas grandes ou de médio porte, de música eletrônica, porque assim, acaba que eu produzo música e eu faço um tipo de música específica. A Sunfairy faz um tipo de música específico. E aí o corporativo. Eu pensei em separar uma coisa da outra, mas eu acho que não precisa não. Eu não sei. Eu acho que não. Porque eu acho que as pessoas, mesmo você entrando para os eventos sociais, né, que... Eventos Eu já sociais toquei que eu em falo. 15 anos. Eventos sociais que Não me contratem com 15 anos. Eventos sociais no geral, né? Casamento, 15 anos, formatura, bodas, enfim, são eventos também de empresa e tal. As pessoas elas acabam te contratando por ser você e pelo seu estilo. Também. É, sim, porque muita gente não sabe Entendeu? que eu posso fazer algo diferente. Eu já toquei funk, gente. Sim, eu já toquei funk. É verdade. E curtiu? Não. Mentira, eu curti sim. Ai, Jesus. Não, aí quando pedem, tipo, funk antigo é mais divertido. Aham. Mas aí eu acho que as pessoas acabam te contratando pelo seu estilo mesmo. Porque, por exemplo, o casamento que nós fizemos juntas, a Tatá, ela falou, não, eu quero ela, porque eu gosto do estilo dela. Então, assim, são noivos que já curtem o seu estilo e querem você tocando o seu set, o que você já tá acostumada, entendeu? Então, eu acho que não tem que mudar, não. Mas... Não vou mudar. Mas tem gente que não sabe que eu faço isso também. Entendi. Mas eu acho que eu tenho que me disponibilizar em, de repente, sites, alguma coisa. De repente Sim. você vai... Sim. Outra coisa. Isso. Outra coisa. Como é que pra você funciona a criação do seu set? Porque você produz a música também. Eu sei que você tem algumas músicas. Tem algumas músicas Como é que faço funciona também. pra você essa criação? A gente pensa... Primeira coisa que eu penso... Assim, eu tenho uma identidade básica, assim. Tem coisas que são... Que nem precisa ser música minha, que as pessoas sabem que sou eu tocando. Só eu que toco esse estilo. É a história. Cada um tem um jeito de contar a história. Por exemplo, você vai contar a história desse copo d'água e como ele foi feito. A gente vai chegar no mesmo resultado, contando a história. Mas a sua história vai ser diferente da minha. Entendeu? Entendi. Então, é basicamente assim que um site funciona. E depende do lugar. Depende do horário. Depende do tipo de festa. Mas eu basicamente faço uma pré-seleção. O meu pendrive, tipo, tem música pra eu tocar umas 2 semanas sem repetir música. No pendrive. Mas eu faço uma pré-seleçãozinha, assim, do que pode ser que eu toque. Se eu for tocar 2 horas, eu separo mais ou menos umas 5 horas, 6 horas de música numa pasta. Entendi. Aí eu gosto de separar coisas por tonalidade. Isso aí é um toque que eu tenho. Que eu desenvolvi, pra não tocar coisas fora do tom. Não, deixa eu tirar uma dúvida de leiga. E na hora eu escolho. Deixa eu tirar uma dúvida de leiga, tá? Que eu não sei mesmo. Claro. Eu tô ali pra organizar o casamento e botar o DJ pra tocar. Falar, ó, toca. E é isso. Como funciona? Por exemplo, você fez a separação, aí tem uma porção de botão na frente. Sim. E aí você vai... Como é que funciona? Não sei, desculpa, é leiga. Como é que funciona ali? Não, imagina uma pastinha, tipo um folderzinho de arquivos. Entendeu? Aí você separa um folder de arquivos que lá tem todas as músicas. Aí quando você coloca lá no... São 2 CDJs, que são as partes que são controladores de música. E a parte é o mixador de música. Aqui controla e aqui mixa as duas. São 3 equipamentos, entendeu? Pra entender. Tipo, não. CDJ, XDJ. XDJ por aí. é um equipamento ruim só. Aí você seleciona, aí ela vai pra lá e você acerta o BPM, o tom. Aí tá muito técnico isso, né? E daí, do outro lado, você seleciona também pra não deixar um silêncio acontecer, a não ser que seja um silêncio proposital pra causar alguma coisa. E aí você vai mixando, na hora. Uma em cima da outra. Sim. Muito legal. Por isso que não dá pra ir com o site pronto, porque você não sabe o público que vai estar lá, como eles vão responder. Mas você tem suas músicas autorais também. Tenho. Tem as suas autorais. É isso que eu queria também entender. Como é que você cria? Isso aí é um processo de produção musical, que aí já é no computador. Quando a gente tem um programa de produção musical, eu uso o Ableton e tal. E a sua voz? Que você coloca em algumas músicas ou não?
Tem minha voz em Ah, porque eu ouvi uma, eu falei assim, acho que é a voz dela. Tem minha voz Tenho em duas quase músicas. certeza que é a voz dela. Tem minha voz, tem uma amiga minha que ela, inclusive, tá mega famosa agora. Não vou nem falar o nome, porque senão o pessoal vai reconhecer a minha voz. Que a introdução dela Ah. sou eu falando. Ela, amiga, grava uma voz pra mim. Tipo, por favor, please, welcome. Eu falei, ai, que vergonha. Ela, por que tu não gravou assim? Eu falei, por que não? Mas eu reconheci sua voz. É. Eu escutei, aí eu falei assim, eu tenho quase certeza que é a voz dela. Mas eu vou perguntar. Tem um assim ou outro, mas não é com essa voz, não. Tá certo, muito bom, Sam. Vamos ver foto? Ver foto. Bota. Vamos. Tá um pouco mais de água. Bota aí água pra você. Tem muitas fotos boas pra gente assistir, que ver. Oh, gente! Conta um pouquinho aí. Os 3, né? Então, é porque o Rodrigo não tá aqui. Aqui sou eu. Olha, Era bem moreninha. muito Eu não sei fofinha. onde eu perdi essa onde eu perdi Você a parou cor. de pegar sol, cara? Eu não sei. É muito ar-condicionado. Na lourinha. Muito meu linda. pai. Esse é o Rômulo, meu irmão do meio. E aqui é a Pamela, minha prima. Oh, muito fofinha, gente. Um carinho Eu era imenso, o grudinho né? do meu pai. Aí eu era o Meu grudinho pai. dele. Ele gostava de música? Sim, todo mundo. família inteira toda? É muito musical. Meu pai eu tenho as referências do meu pai de música. Sinatra, Louis Armstrong, Nossa. Roberto Carlos. E da minha mãe, tipo assim, é a vasta coleção de música. Isso é muito bom. Graças a Deus. Muito bom. Vamos ver a próxima. Acho que também. Quem é? Essa é minha mãe. Gente, eu só nem te reconheci nessa foto. Esse aí deve ter uns 8 anos, 9 anos. Olha, são os óculos. Eu usava na época da faculdade. Eu Ah. perdi o grau. Que bom. Perdi o grau. Isso é ótimo. Perdi. Aí a gente fez, Ah, foi sua dia mãe das linda. mães, a gente fez uma Fez uma tatuagem tatu. junto. Linda, sempre linda. ancorar uma na outra. Minha mãe Oi. se foi também, ela foi Aham. na pandemia. É, caramba. Nossa, muito bom, né? Vamos ver outra foto. Olha Minha ela formada. Que coisa Não é linda. mentira, não tava fazendo figuração. E tu trabalhou em TI de alguma empresa? Trabalhei nas Olimpíadas, trabalhei na Atos, nas Olimpíadas. Trabalhei na Daniele Dessan, com BI, trabalhei. E depois eu comecei a fazer projeto. Caramba. Eu já rodei muitas profissões. Meu Deus. E assim, como DJ, tem alguma inspiração? Alguém que te inspire? Tem muita gente. Mas assim, eu não consigo pegar uma pessoa específica, assim, sabe? Eu não consigo. Não consigo. Mas não tem ninguém que você fale assim, poxa, eu queria chegar nesse nível também. Ou não? É porque eu acho que cada um tem o seu caminho. Eu sou uma pessoa muito ligada em, tipo, espiritualidade, não sei o quê. E eu acho que cada um tem o seu caminho, mas eu acho que assim, eu quero chegar num ponto de ter reconhecimento. Eu acho que isso é o que eu quero, reconhecimento. Show. Reconhecimento, e ele pode vir tipo de... Não sei, pode vir de um DJ famoso tocar uma música minha. Isso aí já é uma coisa, tipo... Assim, vários já baixaram. Aham. Mas se tocou, ninguém filmou. Então, não sei. Mas vai tocar. Vai tocar. Breve, o vai negócio tocar. chega. Uma hora acontece. Vamos lá para a próxima. Deixa eu ver. Essa foto ficou linda. Eu amo essa foto. Nossa, Tá vendo? Essa foto linda, é de 2018, linda, eu tava linda. com a tatuagem já. Nossa, Então, linda 2018. demais. É. Isso aqui foi numa... Assim, várias festas foram muito importantes pra mim, mas a Insônia é uma que tipo, representou muito. Porque... acho que foi a primeira vez que eu toquei para um público... Foi o maior público que eu já toquei, na verdade. Já tem Nossa. 6 mil pessoas, assim. Caramba. Então foi uma conquista absurda. Nossa. Esse dia foi incrível. E dá um medo ainda, assim? Tu sente um nervosinho quando Dá você um vai... frio na barriga, mas tem que dar. É. Tem que dar. Toda vez, assim, que vou tocar, tem que dar. Cara, Porque se não der, a gente vai errar. vai entrar... Ficar muito seguro de si é uma coisa, sabe? Tipo assim, eu tenho confiança no equipamento, e o equipamento a gente vira uma coisa só enquanto eu tô tocando. É como se a gente fosse uma pessoa só. Mas o palco, o público, tem que dar aquele friozinho. Tipo assim, é óbvio que eu acredito no que eu tô fazendo, eu toco pra mim, eu toco porque eu amo.
Mas se não der, tem uma coisa errada. Volta duas casas. E deixa eu te perguntar, com relação ao tempo, qual o maior tempo que você já tocou? Porque vocês ficam ali... O maior tempo que eu toquei? Quanto maior? Qual foi o maior tempo que você já tocou? Oficialmente ou... Não sei. Off the record. Eu acho que eu já toquei umas 8, 9 horas. Direto ali em pé? Caramba. A gente nem sente. Não sente? Não sente. Então, eu fui numa rave. Olha só! Eu vou contar a minha experiência, tá, gente? Eu fui numa rave. Não fui pra curtir a rave. Eu sou organizadora, então meu negócio é bastidor. E aí eu fui pra poder auxiliar, né? Na organização. Gente, eu saí desnorteada. Eu saí desnorteada. Mas foi rave mesmo? Rave. Ah, tipo, essa daqui foi rave? Rave. Terminou meio-dia do outro dia. A minha cabeça tava tum. Terminou, desligou e a minha cabeça continuou com... Sim, continuou. Eu falei, meu Deus do céu, eu tava desnorteada. Eu falei, gente, não sei como é que fica tanto tempo. E os DJs, eles ficam muito tempo ali também, né? Eu falei, geralmente pauleira. em festa a gente toca de 1h30, 2 horas. Aham. Cada DJ 1h30, 2 horas. Então é o povo mesmo que fica ali É o público até... que fica. Desde até meio-dia. Eu achei cedo. Tu achou cedo? Meu Deus! Não, e o sol raiando, eu falei, Jesus, esse povo... Porque, por exemplo, essa festa aí, ela começa às 11 horas de um dia, mais ou menos 10 horas da noite. Aí começa com um som mais acelerado, que é prog, trance, não sei o quê. Aí de manhã começa a baixar o BPM, que é pro som que eu mais faço. O que eu faço, assim, tipo, tech house. Eu toquei, devia ser, tipo, 2 da tarde. E tem uma diferença, né? Eu não conheço também. Tem que me ensinar muito. Devia ser, tipo, 2 da tarde aí, mais ou menos. Que a festa foi até 6 ou 7 horas da noite. É isso aí. Meu Deus. Exatamente Ainda isso. tem essas diferenças, né? De house, né? Eu não conheço muito, mas eu sei que tem diferença. Tem. Eu sei. Muito bom. Vamos lá para a próxima. Oh, e aí? Eu acho que é importante mostrar família também. São meus dindos. Que lindo, gente. Minha dinda é a cara da minha mãe. E meu dindo moram no Espírito Santo. Meu dindo faleceu ano passado. E mora no Espírito Santo. Pernão, ela mostrou logo as pernas, tá, gente? Eu tava mega magra aí. Pernão, tá magra ainda, tá? Para de bobeira. Vamos ver a próxima. Tem que emagrecer pro casamento. E a gente vai falar sobre isso. Olha, que ela tá doida pra falar sobre isso. Ela tá empolgada, gente. A gente tá aqui, ó. Essas aí são meus nenéns. Oh, são minhas meu afilhadas. Deus, gostosas. Essa é a Maria Cecília. Temos daminhas. E a Lavínia. Mas elas já estão... Essa aqui acabou de fazer 16 e acabou de... Não, gente. 16 anos. Eu achei que fosse criança ainda. Não. É porque a foto que eu tenho com elas juntas é só nesse momento aí da vida. Porque elas estão com ciúme uma da outra. Sério? Aí ficam pulando em cima de mim. A Maria Cecília fez 16 anos. A gente é mega amiga agora. Ela me contou que tá namorando, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu. E a Lavínia, ela mora no Espírito Santo e ela mora em Rio das Ostras. Ela é filha da minha prima e é filha do meu irmão. Ai, muito linda, gente. De qualquer forma, se a gente não tem damas, a gente tem demoiselles, né? Tem dama de honra, enfim. Vamos lá. Vamos lá no próximo. Deixa eu ver. Vamos ver quem. Quem é? Não sei. Quem está aí na praia? Então é aqui, ó. Falei dela. Então, a família é extremamente católica, né? E esse aqui foi os 15 anos da minha filhada. Que linda. Esse aqui foi antes da festa. Fizeram a missa, né? Antes, eu já fiz 15 anos assim, e ela antes. estava belíssima, como uma princesa. Ela gosta. Ela fala, se eu fosse tua filha, Dinda, eu não seria tão parecida com você. Porque ela tem a minha personalidade igualzinha. Todinha. A minha prima fala, nossa, tua filha, é a minha filha. Linda demais, gente. Muito fofa. Vamos ver a próxima. E todo mundo junto, né? A família toda. Espero que eu tô vendo benzinho aqui. Ai, gente. Gente, esse aqui é o Rodrigo, meu irmão. E esse é o Rômulo. E essa foto é mais atual. Galera toda. Essa aqui é a minha cunhada, a esposa do Rômulo. E a minha Dinda agora tá morando também. Eu moro com o meu irmão, com o Rodrigo. A gente mora junto. E é legal morar com o irmão? Muito. Super. Porque a gente foi criado muito solto pra cada um se virar na vida. Então a gente não veio de uma família carinhosa, de uma família...
São coisas que eu tô tratando na terapia e tá tudo bem. Mas a gente passou por um processo tipo de separação e não sei o que, tanto ele quanto eu. E de recomeçar a vida. E a gente se reencontrou depois de adulto e se reconectou como a gente nunca foi conectado antes. Que legal. A gente é irmão de verdade. Nossa. Não, eu Hoje acho em dia, muito ele é meu legal. irmão e, tipo assim, ele é meu melhor amigo. Eu não faço nada e ele não faz nada sem me constar. Às vezes ele tá mal, ele fala assim, cara, eu preciso conversar. Vamos conversar. A gente tem um dia, que é um dia da semana que a gente tira pra ver besteira. E tem o nosso Café Platão, que é eu, ele e a Anne, que é a minha amiga, que também é minha irmã, que ele mesmo chama ela de irmã, que é o nosso Café Platão, que a gente fala, tipo, coisas profundas, não sei o quê. Que legal. É um nome muito maneiro pra vocês criarem alguma coisa assim. Café Platão. Café Platão com a Sam. É. Aí já é a minha outra personalidade, que é Café Platão. Quem tá fazendo um podcast nesse nível, que seria o que é o nosso Café Platão, é o Gregório e o... aquele outro que é altão. Enfim, que eles ficam batendo papo, falando sobre várias coisas da vida e, tipo, vem vários insights, eu não sei o que. Tipo assim, é um bate-papo. Muito Que legal. no caso é uma psicanálise, porque a psicanálise é isso. E vai saindo vários papos de autoconhecimento, não sei o que, um ajudando o outro. Muito. É um Café Platão. Gostei. Vão roubar. Tu jogou? Tu jogou. Não, mas olha só, gente, o Café Platão é da Sam. Já vai ficar registrado no YouTube, então qualquer coisa. Você já... lá já tem. Não, mas eu tenho outras ideias. tem outras ideias. Muito legal. E é porque bacana. o nosso grupo é Café Platão. É bom você mostrar esse relacionamento, né? Porque às vezes não conecta, né? Tem uns irmãos que não conseguem. É, assim, o Rômulo, tadinho, eu amo meu irmão, eu amo meu cunhado. Mas eu não sei da vida dele. Rômulo, como é que você tá? Fala pra essa. Rômulo, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá certo. Vamos lá pra próxima. Muito bom. Pô, eu não vejo minha sobrinha há 2 anos, cara. Tá. Então, esse aí é o meu quarteto de família que a gente não... que a gente escolhe. Não é de sangue, Não é de sangue. mas Essa aqui é a ligada. Anne, que ela morava comigo antes do meu irmão. Aí ela que foi pro Macapá. Ela que está morando em Macapá agora. E a gente vai chegar lá. Vamos chegar nesse assunto. Essa aqui é a Mariane, que é a irmã de sangue da Anne, mas também é minha irmã. E essa é a Kisla, que começou sendo amiga de Mariane, mas também é minha irmã. E nós somos um quarteto. Elas 3 são de Campos. Tanto que o nome do grupo é De Campos com Amor. Só eu que não sou de Campos. Mas, assim, é amizade que é família, sabe? E às vezes tem coisa que eu... Apesar de ter um grupo, tem coisa que eu falo assim, cara, eu quero falar tal coisa, mas eu não quero ouvir o que a Anne vai falar sobre isso, nem aqui, se eu vou falar só com a Mariane, e vice-versa. E elas fazem, a gente faz isso, e é uma amizade muito genuína e muito pura, e eu, tipo, não vejo não lembro de um momento da minha vida onde elas não existiam. Viu, gente? Olha, muito bom, né? Mas é bom ter amigos assim que você pode contar, que você pode se abrir, que você, né? É muito bom. Aí eu moro no Rio, em Niterói, inclusive quando eu sair daqui eu vou lá pra Vai ver lá. meu sobrinho, porque aqui ela tava grávida. Oh. Ele vai fazer 2 anos esse ano. Essa mora em São Paulo e essa está na Amapá no momento. Cada um num polo, Mas né? a gente se faz presente o tempo todo. Que bom. Vamos lá pro próximo. E aí a gente chegou na Amapá. Vamos agora entrar no assunto. Gente, a gente precisa entender essa história de amor que talvez seja uma inspiração aí para você de casa, entendeu? E que vai se concretizar lindamente no final do ano, com aquele sim no altar. E aí, conte-me um pouco mais. Esse é o Luiz. Como é que ela fica? Toda empolgada. Olha, eu vou ser a cerimonialista dessa peça linda, Vai maravilhosa. E aí, ela falou assim comigo no WhatsApp: Grazi, eu vou casar e é sonho. Não é conto de fada, é tudo. Conto de fada que está acontecendo. De verdade. Conto de fadas. E é lindo. É como eu falei, como a gente se conheceu, como ele falou. Eu falei, não falei? Não falou, não. Não falei, não, Falou né? pra mim. Falei pra você. Eu tenho que falar pra eles. Ai. Oh, meu Deus! Oh. E eu não era essa pessoa, mas eu sou essa pessoa, assim.
Olha, eu fui- ele tem carinha de bonzinho. Ele é um amor, cara. Ele olha, você não é carinha de bonzinho. Ele é um fofo. Eu queria ligar pra ele agora. Tem cara de bonzinho, muito... Então, a gente tava numa festa, eu e a Anne, eu fui lá pra Amapá pra visitá-la. E daí ele disse que passou por mim várias vezes e eu não vi. Que eu realmente não dou confiança pra ninguém em festa. Daí ele veio falar comigo, e geralmente ninguém fala comigo em festa, porque eu tenho essa postura de ninguém falar. E eu já tava meio alegrinha, né? Aí ele veio perguntar meu nome. Aí ele perguntou, posso saber seu nome? Eu falei, sim. Primeiro eu falei sim. Depois eu falei meu nome. Rindo Tá pra lembrando caramba. muito pra quem tava bêbada, hein? Vê como é que Não, marcou mas o eu negócio. fico bêbada, tem um limite pra minha loucura. Eu gosto de ter controle das coisas ao meu redor. Aí ele falou que tirou coragem de um certo lugar pra falar comigo. Eu falei, então vai se limpar. Aí ele, não precisa de tanto, ele vai ficar puto que eu falei isso. Aí ele perguntou, não vai perguntar meu nome? Eu falei, foi mal, qual é o seu nome? Ele falou, Luiz Celso. Eu falei, prazer. Aí, tem problema ficar aqui com vocês? Eu falei, claro que não. Aí a gente ficou lá na festa, não ficamos na festa. Deixar bem claro isso. Não ficamos na festa. Não ficamos. Queria ver como era o comportamento dele. Ele foi estudado naquele dia. Ele com os amigos, ele com os meus amigos, como ele ia tratar tudo e todos, e ele foi maravilhoso. Aí no dia seguinte ele me chamou pra jantar, não fui, porque eu tava cansada. Aí no outro dia a gente saiu pra jantar, foi eu, ele e a Anne, porque eu deixei bem específico, eu fui pra minha viagem para ficar com a minha irmã. Eu fiz até meio que um textinho pra ele depois em relação a isso. Que eu fui pra Amapá, pra Macapá, né? Amapá é o estado, Macapá cidade. Pra levar um pouco de lar pra quem tava longe de casa, que no caso é a Anne. E eu acabei encontrando um lar lá também. Ai! Ela tá tão romântica, gente. Ela mudou. Ela tá romântica pra caramba. Eu quero ver como é que vai ser esse dia do casamento. Vai Romantismo ser um chororô infinito. puro. Essa chamada aqui. É, meu filho, casamentão lindo. Muito choro, muita emoção. E daí a gente saiu. E daí a gente se beijou, ele deixou a gente em casa e tal. Aí depois a gente passou um final de semana incrível, num lugar incrível. Eu devia ter mandado vídeo e foto desse lugar. Podia Cara, ter que mandado. lugar incrível. Mas que você lembra lugar o lugar? incrível. Portal do Sol. Portal eu fiz do uns Sol. vídeos e umas fotos assim que, nossa, misericórdia. E eu me senti mega conectada com a minha mãe, fiquei emocionada, porque a família da minha mãe é de Manaus e a gente tava ali, ali, coladinho, né? A mesma galera. Nossa. E ele sempre muito solícito, sempre muito fofo e tal, mas nada. E me deixou muito livre com a Anne, não sei o quê. Aí, no dia de ir embora, ele me levou no aeroporto. Aí, levou uma rosinha pra mim. E uma carta. Ele pediu pra eu abrir a carta no aeroporto. Aí, eu abri a carta. Aí, meu Deus do céu. Aí, eu comecei a chorar. E, assim, eu tava muito relutante. Mas ele já foi de cabeça. E eu falando com ele, falei, não, vamos com calma, não sei o quê, a gente tem que se conhecer. Sendo que em uma semana, a gente se falando todo dia, o dia inteiro, eu me vi apaixonada já. E ele já tava entregue. E eu falei, cara, quer saber? Se você estiver me enganando... se você estiver me enganando... Eu falei, se você estiver me enganando, ele continua enganando. Eu falei, eu digo mesmo pra você. Porque eu tô caindo nessa enganação. Tu cai na minha, que eu caio na sua. Se for tudo enganação, é só a gente manter essa enganação pro resto da vida. E dá vamos tudo embora. certo. A gente continua... Mas não, e aí, eu, tipo assim, eu admiro muito, me encantei por ele, por como ele é, tipo, em tudo. E a gente foi, e um mês depois, quase, foi dia 1º, a gente se encontrou, a gente marcou de se encontrar em São Paulo e tal, a gente fez passagem, não sei o que, tinha um festival lá também. E ele falava, vou te pedir em casamento, ele conversou com a mãe dele, ele conversou com a filha dele. Caramba! A gente já sabia tudo que a gente, tipo assim, a gente organizou, a gente sabendo já o que era ruim um do outro, não sei o que, as manias. A gente fala no telefone pra dormir. Porque assim, ele se faz presente na minha vida mesmo à distância, sabe? Isso é muito fofo. Que lindo. E eu tento fazer o mesmo. E me apoia e tudo mais. E a gente já foi pra São Paulo sabendo do que ia acontecer. Nossa. Não sabia como. Mas aí eu cheguei no aeroporto antes dele e ele chegou depois. Aí quando ele me encontrou, eu vi ele passando. Ele que não me viu, porque eu tava num ponto cego dele.
Aí ele me ligou, eu falei, eu acabei de ver você passar, mas você não saiu. Você tá parado na mesma direção que eu, só que não me viu. Aí ele me viu, aí ele veio, ajoelhou e me pediu namoro. Aí ele deu esta aliança. Olha! Esta aliança. Agora ela tá assim, com vários bambolês no dedo. Agora ela tá pegada assim. É o tchan que se segure. A pegada do bambu. Esse aqui tem que apertar, inclusive. Olha como é que ela tá, Aí ele gente. pediu em namoro com esta belíssima aliança. Olha. Aí, beleza. Aí a gente se conheceu. Não, a gente já se conhecia, mas a gente ficou junto. E assim, era engraçado, porque quando a gente ficou junto da outra vez, a gente deu uns beijinhos só e tudo mais. E eu realmente não deixei ele se aproximar muito de mim. Uhum. Porque eu não fui pra Macapá pra isso. Mas Deus que sabe Deus das quis. coisas, né? Ele tava aguardando lá no norte do país. E... Mas nesse meio tempo, nessas semanas, sem falar que toda sexta-feira, que fazia uma semana que a gente tinha se conhecido, ele mandava flores lá pra casa. Ai, Deus, que coisa Toda sexta-feira, linda. flores. Até o dia Luiz. até o dia da gente se encontrar, flores. Caramba. Teve uma... É, minha filha. Negócio Só que a última sexta-feira ele ficou se culpando, até porque eu tava numa conferência, então eu não tava em casa. Aí ele não conseguiu mandar flores, ele ficou se culpando. Eu falei, cara, não, é porque eu prometi que ia ser certinho. Eu falei assim, não, relaxa, você vai compensar de outra forma. Aí, que na semana seguinte a gente já foi pra São Paulo. Aí a gente foi pra um restaurante, tipo, maravilhoso em São Paulo. E dá uma experiência gastronômica, tipo, surreal. Se quiser falar o nome, pode falar, não O tem Goya. problema. Show. Goya, em São Paulo. É assim, não sei nem explicar. Talvez seja melhor as pessoas não irem. Porque pode ser Meu que Deus, acabe. falou que é muito bom, mas agora falando o pessoal não ir mais. Porque o vídeo dele falando assim, parece que eu não sabia o que era comida japonesa antes disso. Aí a gente tentou comer em outro Paladar não lugar depois. retrocede. E o paladar não ficou feliz igual tava naquele dia. Ainda bem que o meu paladar às vezes tem um pouquinho de Alzheimer. Aí lá no Goya a gente tava mega feliz, não sei o quê. Aí eu acho que eu falei de casar. Porque ele já sabe qual é a minha bebida, que é a criptonita. É saquê. Saquê. Saquê é a minha Nossa. criptonita. É a única bebida que me deixa meio uou. Bem uou e bem rápido. Aí eu estava tomando saquê. E eu acho que eu falei assim, eu acho que eu pedi ele em casamento. Aí ele falou assim, mas não era pra acontecer isso agora. Ele não ia te pedir, ele ia me pedir só no Rio. Caramba. Mas aí ele foi e... Pá! Bambolê 2. Noiva. No dia 4, namorando, dia 5, noiva. Olha, coisa linda, gente. E aí, eu tô aí, feliz. E agora ele nos tá com cara de choro, tá vendo? Olha. A gente vive chorando, toda gente chora. E agora nos preparativos do grande dia, né? E daí é isso. Gente. A gente chora todo dia, cara. Isso é lindo. A gente chora, a gente agradece a Deus, a gente vai pagar uma promessa agora na igreja. Uhum. A gente... É muito surreal. É muito surreal, mas é assim... Eu já passei por muita coisa nessa vida, cara. Eu já passei por muita coisa. Doença é perder pai, é perder mãe, é perder padrinho. Tipo assim, não tô me vitimizando, não, sabe? Mas eu sou uma pessoa que faz o bem. Tipo, eu sou uma pessoa de bem. E eu acho que a vida já me deu bastante coisa pra eu, tipo... Beleza, cai, levanta. E eu, tipo, agradeço a Deus todos os dias, porque eu sei que é o meu momento de ser feliz e da colheita, sabe? É o momento da colheita. Ah, isso é muito bom. E eu agradeço todo dia, Deus. Eu agradeço mesmo. E Sam, entrando nessa questão que você tinha falado antes, né? E que você fala que é aberto, você sempre esclarece isso, sobre a questão da doença autoimune. Quando você descobriu, como é que funciona isso hoje na sua vida? Assim, eu descobri quando eu tinha 20... Eu descobri em 2008. Em 2007 começaram os primeiros sintomas, mas eu descobri o diagnóstico mesmo foi em 2008. Eu comecei com... É porque é uma doença... Como é uma doença que dá no sistema nervoso central, é como se fosse assim, ó. Tem a capinha da mielina, tem um videozinho que ele explica bem. Na capinha da mielina, ela abre. Então, os neurôniozinhos, né? Que passam, e eles passam, e a bainha da mielina filtra, e eles passam. Quando ela tá aberta, é como se fosse um fio desencapado. Então, a informação não passa direito. Então, tem gente que tem um sintoma de perda de força, tem gente que fica cega temporariamente, tem gente que
perde sensibilidade. Então, depende muito, porque, tipo, pode te dar, tipo, da medula inteira ao cérebro, os pontos de inflamação. Eu tive paresia e parestesia no hemisfério direito do corpo, né? Eu perdi a força e a sensibilidade em tudo. Tudo, na época. Só que começou, tipo, aos pouquinhos, né? Começou com uma mãozinha meio formigando. Aí depois foi aumentando, até eu ver que eu não conseguia... Aquele exame de você botar a mão assim, fechar o olho. Quando eu fazia isso na minha cabeça, tava aqui, né? Mas aí o braço tava lá embaixo já. Caramba. Eu perdi a força de um lado. Aí eu andava mancando, comecei a escrever com a mão esquerda. Nanana. Aí fiz um monte de exame até alguém... Na verdade, eu fui em 3 médicos e eles falavam que era só estresse, porque eu estudava muito, trabalhava muito na época. Mas... Aí um médico uma médica pediu pra fazer, doutora Cláudia, pediu pra fazer a ressonância, aí eu fiz a ressonância, aí eu fui internada direto. Aí, desde então, é tratamento. Aí eu fiz os tratamentos convencionais e tudo mais, e assim, é um baque. Hoje em dia, a doença tá muito... O pessoal fala muito sobre isso. Eu tinha vergonha de falar sobre isso, antigamente. Hoje em dia não tem Mas mais. é bom sempre esclarecer e é bom porque... Eu faço parte de grupos há mais de 14 anos que eu falo com pessoas do mundo inteiro sobre isso. É muito bom, é muito bom. Cada um fala o seu relato, porque a gente é pego de surpresa. Sim. E a gente tá habituado a falar assim, esclerosado, é maluco. Né? Não, e mostra uma outra realidade para as pessoas. Porque, poxa, você é uma pessoa... Você é linda, você tem uma carreira maravilhosa, tá vivendo aí um momento excelente da sua vida. Então, assim... Sabe? Mostra para as pessoas que não é uma doença que vai acabar com a sua vida. Eu converso com muita gente sobre isso. E assim, na época eu não conhecia, não tinha tanta informação quanto hoje. Aí quando a médica falou de esclerose múltipla, tava eu e minha mãe, e eu falei assim, caraca, eu vou ficar maluca, é isso? Mas não, gente, esclerose... Quem tem varize, que faz aplicaçãozinha nos vasinhos, o nome daquilo é escleroterapia. Esclerosar algo é impedir impedir o fluxo. Né? Aí, então, tipo, se tem alguma coisa esclerosada é porque não tá fluindo certo. Entendi. É isso. Aí eu fiquei... Aí foi quando eu larguei a faculdade de Direito e eu fiquei em depressão mesmo. Eu fiquei malzona e comecei a fazer outros tratamentos, que é o tratamento que eu faço até hoje, desde 2009, que é o protocolo Coimbra e tal. Quem quiser saber, perguntar na internet, pesquisar na internet. E quem quiser falar comigo sobre isso, pode falar no meu direct, que eu respondo todo mundo em relação a isso, tipo, independente do momento. Eu dou meu contato pessoal para conversar sobre, coloco em grupos e dou contato do que eu puder ajudar. Isso eu faço de verdade. Tem relatos meus em livros e tem uma galera, sabe? Porque muita gente não sabe sobre isso. E geralmente é uma doença que dá em jovens adultos. Quanto mais cedo, melhor. Porque a chance de você não ter sequela, tipo, eu tenho sequela, mas é imperceptível. Não dá pra perceber. Ela é maravilhosa. A minha sequela eu não sinto tão bem... Assim, não tenho a sensibilidade tão boa de um lado quanto do outro. Mas assim, é tão... Mas é uma DJ maravilhosa. Entendeu? Isso te impede? Não. Então, ótimo. Não, mas eu tenho medo de usar uma outra mão. Mas aí é maluquice minha. Mas... Então, não lembro mais o que eu tava falando. É isso. Não, mas é bom a gente tratar do assunto e falar um pouquinho sobre isso, porque... Eu sempre gosto de falar sobre. Eu sempre gosto, porque muita gente tem medo de falar sobre, tem receio, e porque tem muita gente que pega surpresa. Com certeza. E é uma doença que, sei lá, é muito comum. Na minha época, há 17 anos atrás, quando eu fui diagnosticada, 1 a cada 100 pessoas tinha. Caramba, é muita gente. Hoje em dia, eu acho que é maior isso. Caramba, então muita gente. Então a gente, tipo, você conhece além de mim outra pessoa com esclerose múltipla. Por isso, mas assim, às vezes, pelo estilo de vida, ser uma pessoa tranquila, foi uma doença que me fez me tornar uma pessoa mais tranquila, mais calma, mais pacífica, mais... Pois é. Então, às vezes, pela pessoa levar um estilo de vida, se alimentar bem, não sei o que, a doença nunca vai aparecer. Tem ali, mas ela não tá tendo não vai ter. Tá ótimo. Tem mais foto, Felipe? Não? Fechamos? Deixa eu te fazer uma pergunta mais sobre o casamento. Quais são as suas expectativas? Tem 1000 noivas aí assistindo. Misericórdia. O que você fala para as outras noivas? Que agora você está nesse circuito, né? Gente, primeiramente me contratem. Pra tocar no casamento de vocês, porque eu sou DJ de casamento também. Ela é maravilhosa. Inclusive... Inclusive, eu vou tocar no meu próprio casamento. Gente, eu já tô mentalizando esse vídeo da noiva tocando no seu casamento. No meu próprio casamento. De vestido belíssimo. Lindona. Bambolê na outra mão.
E ela já me passou algumas ideias, né? Que eu não posso passar pra vocês, mas eu acho que vai ficar muito legal na saída do cortejo, porque Vai ficar mesmo. vai ficar muito bacana. Eu Ó, falei pra uma pessoa só, além de você. Não, eu não falo pra ninguém. Da É. organização é... Não, não quero que ninguém faça. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Não, eu achei bacana quando você falou. Eu imaginei o... Não posso dar muito spoiler, mas o barulho. O barulho, sim, Eu imaginei é isso o barulho. dentro do vídeo. Aí eu falei, caraca, isso Não, vai dar sim, um isso vai, efeito. Vai dar um efeito. Vai eu ficar ia dar muito- falar uma coisa agora, mas se eu falasse isso, todo mundo ia Também vai dar, entender. entender. Então, é isso. Aguardem. Final do ano, casamento Final do da ano, Sam e do final Luiz. ano, Olha, no Rio. no Rio. Não sabemos onde. No Rio. Não temos data. Não tem- Não sabemos o local. Não temos data. A gente já sabe que a gente quer ficar junto. E quem ama tem pressa. Eu falava que não tinha pressa, mas eu tenho pressa. E vamos rir um pouquinho. Tem mico? Ela não paga mico, gente. Eu não tenho mico, não que eu lembre. Não Se tem. eu não lembro, eu não fiz. Mas eu não tenho nenhum. Não tem nenhum, mico. E nenhuma nada história assim de- engraçada que você lembra, se fala, caraca, uma história engraçada com as amigas, tocando com a Não, galera. eu tenho, ó. Tenho uma amiga minha, Bruna Streit. A gente uma vez foi tocar em Ouro Preto. E era festa de Halloween universitária. E a gente foi. E ela é mais mionzinha, assim, magrinha. Aí ela tava de hot pants e tal, fantasia. Eu tava com uma saia meio preta, assim, um corset preto, né? Asas negras e tipo um halo, Aham. né? De anjo negro. E a gente saiu da festa. Não, ela tocou, aí eu toquei depois, eu não sei quem tocou primeiro. Enfim, e tipo assim, já saiu do palco direto pro Uber, que a gente tinha que pegar de Ouro Preto até BH pra poder chegar no avião. Ah, E a gente não conseguiu trocar de roupa nem nada, a gente só foi direto. só foi. E a Bruna tava de hot pants, com um frufruzinho tipo de meio transparente, assim, não sei o que, e um body. E a gente chegou no aeroporto, já estavam falando os nossos nomes. A gente foi direto, tipo assim, pro embarque, que já tava quase decolando. Cara, quando a gente chegou dentro do avião... Ai, vocês entraram desse jeito no avião. Aí a gente entrou, tipo assim, todo mundo ficou olhando, assim. Aí sabe quando os bagageiros estavam abertos ainda, né? Aí a gente tava procurando um lugar pra colocar a nossa mala. Aí, cara, eu lembro desse olhar. Uma senhorinha, a gente tava passando assim, né? Aí ela olhou assim. Era o único que tinha vaga, era o bagageiro dela. Ela fechou? Ela fechou. Aí eu falei, Bruna... Meu Deus, ela nós somos fechou. pessoas malquistas no avião. Todo mundo olhando a gente, bizarro, eu ria. Aí depois que decolou, a gente foi cada uma no banheiro do avião pra poder trocar de roupa, porque as duas iam pro Rio e eu ia tocar em outra festa e ela em outra festa. Caramba, que loucura. Mas esse dia, gente, a senhorinha, ela olhou assim e fechou, tipo, aqui não vai colocar mala. Chateada. Que mal. Que pessoa mal. Enfim, né? Surreal, assim. É umas coisas assim que a gente não entende, né? Mas vai. Mas ela também não entendia. Projetos futuros. Projetos futuros, levando em consideração que em breve eu não estarei morando mais no Rio de Janeiro. Óbvio que a gente vai manter uma base aqui no Rio, porque eu tenho meu apartamento. E a gente vai ter o nosso lá também, nossa casinha lá em Macapá, que é tipo muito, muito longe, mais de 3.500 quilômetros daqui do Rio. Ai, mas deve ser muito gostosa a cidade, gente. Deve ser muito boa. É muito diferente. Aham. É muito diferente. Não sei nem explicar. O ar é diferente, obviamente. Né? A natureza e tal. Lá chove todo dia, porque é muito rio. Mas faz muito sol e chove basicamente todo umidade dia. Muito mesmo. calor, muita umidade. Tipo assim, o Rio Amazonas tá bem ali. De qualquer lugar que você tá, tipo, o Rio Amazonas tá ali. Bizarro. E muito bizarro. peixe, né? É bizarro. Sim, tem uns peixes maravilhosos. Maravilhosa. Eu fico pensando Nossa que eu Senhora. amo peixe, Tem né? uns Então. peixes maravilhosos, maravilhosos. Nossa. Então, assim, eu vou continuar trabalhando com música, não vou deixar de ser DJ, produzir música, mas quem sabe produzir eventos, que sempre trabalhar na parte de ser DJ, mais de eventos corporativos, casamentos em Macapá. Olha. Né? Olha, vamos conversar nos Vamos fazer bastidores, desse com casamento, certeza. o O casamento. É porque a galera de Macapá, agora que parece que vai rolar alguma coisa de não vai precisar mais visto pra França, estão querendo ver isso, porque o Amapá, ele tem fronteira com a Guiana Francesa, então tem muito francês no Amapá Por ali, também. né?
Isso é bacana. E Belém, Pará é tipo ponte aérea ali, é tipo um pulo. É tipo Rio-São Paulo, é Macapá, Bem pertinho. Belém. Então tem isso também. E sei lá, eu tô tipo super disposta e muito, aberta, muito né? feliz pra o que a vida tem a oferecer. Isso é muito bom. Uma vida diferente. Bem diferente. Nova. E sabe o que eu queria também que você fizesse? Diga. Aproveitar que esse papo foi incrível, foi maravilhoso, assim, e agregou muito. Eu queria que você desse um recado para as meninas que querem ser DJ, que estão começando, que têm um sonho, mas às vezes pensam, ai, não vai rolar, sou mulher, ou não tenho condição financeira, às vezes também não tem. É, eu não tinha também. Não tem condição financeira. O que você pode deixar para elas? Pra onde eu falo? Pra cá? Pra lá. Gente, eu acho que quem quiser me adicionar, mandar mensagem no meu Instagram é Some Fairy Music. Depois tem como colocar texto aí. Não, vai tá tudo. Em todas as redes sociais, pode mandar mensagem lá, que a gente troca uma ideia. Mas assim, hoje em dia, a comunidade artística e de DJs, durante a pandemia, a gente se uniu muito. Então, assim, tá todo mundo muito solícito para ajudar. Tem muitos cursos que tem bolsa, que às vezes tem alguém que conhece alguém que pode ensinar. Eu estava querendo começar a dar aula, que é uma coisa que eu tenho para voltar à sala de aula, só que não dando aula de inglês, fazendo algo nesse sentido, mas eu estou procurando projetos para isso. Eu quero fazer uma coisa, tipo, retribuir o universo, entendeu? Não, isso é muito bacana. Eu tô com essa vontade de retribuir. Desde o início do ano eu tô falando isso, eu preciso retribuir, mas não sei ainda com o quê. Mas uma hora vai aparecer. Chegar. Então, não é impossível, não é difícil. Às vezes, cola com alguém, procura. Tem muito vídeo no YouTube. Muito vídeo no YouTube mesmo. Que às vezes você tá sem um equipamento e você consegue. Se tiver um computador, às vezes até um celular, porque tem aplicativo que você já consegue fazer. Mas não desiste. Tipo, se você é uma coisa que você quer, só cai pra dentro. Vai, que uma hora dá certo. Isso pra tudo na vida. A gente tem que acreditar que acontece. Eu escutei uma frase vindo pra cá, na ponte, ouvindo um podcast, que eu sou viciada em podcast, que me fez chorar e me fez refletir muito. Cara, eu achei isso incrível. Mostra aí pra gente. Eu vou mostrar. Mostra aí. Eu vou mostrar. Assim, o que você está vivendo hoje... É isso, cara. Eu vou falar mais ou menos. O que você está vivendo hoje veio de uma oração que você fez no passado. Eu já ouvi. Eu já ouvi assim. E eu me arrepiei de novo. É lindo. Porque, assim, a pessoa acredita no que a pessoa acredita. Mas, assim, a gente está vivendo uma coisa agora que a gente não sabe se... A gente não se acha merecedor, de repente, de uma coisa tão boa, né? Porque quando acontece ruim, a gente fala, não, eu mereço isso. Aconteceu, tá, beleza. Mas o bom a gente também merece. E, às vezes, a gente pediu isso num momento que a gente nem lembra direito. Mas a gente está colhendo. Isso aconteceu. Muito bom. E sonho? Tem aquele sonho ainda que ainda não realizou, mas que é muito, muito, muito? Misericórdia. Eu não sei. Não, eu sei que você está vivendo já algo maravilhoso. Eu tô vivendo, é porque eu tô num momento que eu tô vivendo um sonho que pra mim, esse sonho não existia mais. Entendeu? Uma resposta de oração, cara. Exatamente o que eu falei. Exatamente o que eu falei. Pra mim, o que eu tô vivendo hoje não existia mais. Já era uma coisa que, tipo assim, acabou. Eu não vou viver isso. Olha só. Eu já tinha deixado de lado. Mas agora eu tô vivendo um sonho que eu nem sabia que... Poderia se concretizar, né? Tá certo. Tô vivendo uma resposta de oração que eu fiz há muito tempo atrás. Muito bom. Ai, vai ser tão lindo esse casamento, gente. Que vai ser um chororô, misericórdia. Ai, meu pai, a gente vai ter que... A maquiadora tu já tem, então... Eu mandei mensagem pra ele agora há pouco. Maquiadora tu já tem, então, mas... Agora ele tá global, não sei o quê. Ai, meu Deus. Dá tempo pra mim. Dá teu jeito. Ele vai dar o jeito dele. E é muito, muito lencinho, a gente vai ter que botar ali bastante pro pessoal chorar, né, filha? Aham. Muita coisa. Vai ter que ser muita coisa. Eu tive mais ideias hoje, inclusive. Mais ideias? Eu te sonhei com isso.
Não, mas agora os sonhos vão vir direto. Isso é uma coisa típica mesmo de noiva. E quando vai chegando mais próximo, assim, uns 2 meses, vocês começam a ter pesadelos. Aí começam a me mandar mensagem. Grazi, eu sonhei que o meu vestido... Eu não sei o que. É assim, Grazi, eu sonhei que a música... ninguém tocava, eu entrava sem música. São vários sonhos aleatórios. Eu falo, não, é porque tá chegando e você tá nervosa, é assim mesmo, tá tudo bem. Vai acontecer tudo perfeito. Você vai ter música. De repente, o meu mico ainda não aconteceu porque vai ser um casamento. Não vai não. Não começa não. Não vai ser não. Não vai, não vai. Casamento vai ser maravilhoso. Pode ser depois do casamento, a lua de mel, um mico. A lua de mel acho que vai dar uma segurada. Vai segurar, mas não tem problema. E é isso. Sim. Ai, olha, foi maravilhoso. Sim, se você for ver, o tempo passa assim, ó. Porque a gente vai entrando, vê quanto tempo tem aí. Não passa? Passa. Porque a gente vai conversando e... Bate-papo, porque uma coisa vai trazendo a outra, quando vai a gente vê, a gente foi trazendo. pra vários lugares. E é muito bom ter você aqui. É muito bom agrega. Obrigada. conhecer um pouquinho mais da sua história. Agrega de verdade, tá? Gente, conheçam o trabalho da Sam. Ela é famosa, tá, gente? Então, mas conheçam. Deixem aqui perguntas que eu mando para ela estar respondendo para vocês também, tá bom? E volte sempre. Casa é sua. Entrar em contato. Isso, ela toca em casamento e toca muito bem, tá? Vou tocar no meu próprio casamento. Você é maravilhosa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Volte Muitíssimo sempre. Obrigada. Volte várias vezes, tá? E sinta-se em casa. Sempre. Obrigada. Obrigada, gente. E é isso, vamos brindar com água. Vamos. Eu não trouxe o sachê. Água. Sachê de chá? Não é sachê que você falou? Qual foi a sua bebida? O quê? Não, saquê. Saquê. Misericórdia, não, vou dirigir. Ó, que venham mais papos sem cerimônias. Sem cerimônias. Opa. Ô, Grazi, tá esquecendo o brinde dela, hein? Teu brinde, menina. Porque eu já ia encerrar. Quase passa batido, eu nem sabia que tinha brinde. Tem um brinde pra você aqui, que é da Celebre Sua História. Celebrando já estou seguindo ela, os novos momentos da sua vida. Abre tudo aí. Posso abrir? Pode, com certeza, seu. Olha. Vai falando pra gente. Isso. É uma sacola. Uma sacola que toda mulher ama. Olha o tamanho. Sim, eu amei, Ó. inclusive. É de tecido, parece tecido, né? Não, é uma lona. É uma lona? É ótima. Choveu, não molha. E tem um bolsinho aqui dentro. Tem. Gostamos de Olha só. bolsos. Você vai ver que tem uns coraçõezinhos aí. Claro que... não. Eu tô imaginando o que é, gente. Vou botar aqui. Bota aí pra você ver. Tem os coraçõezinhos de madeira. Aí E aqui... é pra você colocar todas as suas conquistas, Eu pra imaginei você que fosse algo do celebrar tipo. a sua história. Muito bom. Gente, deu vontade de chorar. Aí você já pode preparar o primeiro que coraçãozinho. gracinha. É linda. Sim. São muitos, Eu ó, vou tá vendo? apoiar aqui rapidinho. São várias conquistas. Então, vou botar aqui que eu vou casar. Ai, E Deus. já tem a Grazi pra me ajudar a organizar o casamento. Linda, Pronto. gente. E o É restante isso. agora tem bastante coisa pra você Sim. realizar. Gente, eu amei isso aqui, gente. Obrigada, Grazi. Obrigada, Celebre Sua História. Como é que eu ia esquecer de dar o presente Gente, eu dela? amei isso. Muito Amei. bom. Tipo assim, amei muita coisa. E Já já tem deixa um ela- bloquinho de... Pra- bloquinho, não importa. Não importa, pra você anotar. Celebre Sua História. Eu sou a mulher dos bloquinhos e adoro essas coisas. Já Eu começa a amei. anotar os fornecedores. A primeira anotação vai ser o Socorro. local que ela vai casar. Sim, quarta-feira a gente define. É isso. É isso, gente. Agora sim a gente vai brindar, finalizando. Agora Muito sim. obrigada, Felipe, por ter lembrado. Obrigada. Obrigada, Celebre Sua História. Eu amei. Linda, amei, linda. amei. Lindíssimo. Que venham mais Olha- papos sem cerimônias. Bora? Sim.